gente vai começar, né, mais uma agenda do nosso apoio técnico que nasceu direcionado a gestores e equipes dos alojamentos provisórios em virtude da situação de calamidade e emergência no Rio Grande do Sul, mas que a gente tem trazido temas aí de extrema relevância, transversais, que acabam nos orientando tanto a nossa rede do Sistema Único de Assistência Social, como de outras áreas, outras políticas, organizações, enfim. São orientações que acho que ficam aí como legado, inclusive, para outras situações que a gente, né, vem a enfrentar, inclusive em outros lugares do país. Então, essa é uma agenda, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Acho que nós já estamos, salvo engano, no nosso 7º encontro. A gente tem feito essas agendas semanais, sempre às sextas-feiras, às 10h30. E hoje a gente vai trazer aí um tema também bastante relevante, que aí a Elisiane Ferraz, né, que é vinculada à sede, nos auxiliou. Obrigada, Elisiane, pela parceria, nos auxiliou a mobilizar os nossos participantes também de hoje. Então, hoje a gente vai trazer o tema da proteção às pessoas em situação de rua, em contextos de emergência, também alguns aspectos importantes a serem observados nos alojamentos provisórios. A gente tem aí participação de um grupo de pessoas, né, tanto representações nacionais como representações do Rio Grande do Sul. Dizer também que essa é uma parceria não só do MDS com a SEDES, mas também com os organismos internacionais, agências da ONU, organizações da sociedade civil, que têm nos auxiliado aí, tanto na organização, nesses momentos desse apoio técnico, quanto no apoio aos municípios, ao Estado, né, diretamente nos territórios. Então, hoje, com esse tema da proteção às pessoas em situação de rua, a gente vai contar aqui com a participação do coordenador nacional do CIAMP Rua, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é o Anderson Miranda, a quem a gente já agradece. O comitê ele foi criado pelo decreto que instituiu a Política Nacional da População em Situação de Rua, ainda ali em 2009. Acho que o Anderson também, por toda a trajetória que ele tem, acho que ele vai ter uma participação bem importante aqui junto conosco no dia de hoje. Também vamos ter a participação de representações ainda do CIAMP Rua, com a Veridiana Machado, também representante da área técnica de saúde da população em situação de rua, do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, com a Yasmin Carneiro, que é vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Também teremos a participação do secretário nacional do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua e coordenador estadual no Rio Grande do Sul, que é o seu Nilton Paulicena. E, por fim, teremos, então, a participação também do nosso coordenador-geral de Proteção Social Especial de Média Complexidade, na Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, que é o Luciano de Oliveira. Então, a gente vai dar início às nossas falas, pedindo a vocês que as manifestações que houver, tanto no sentido de algumas reflexões, dúvidas, que sejam colocadas no chat para, ao final das falas, a gente poder retomar. A gente pede, inclusive, que na possibilidade, né, dos nossos convidados, que eles permaneçam também até o final para esse momento de troca com todos e todas. E aí eu acho que a gente inicia também informando para vocês que esse apoio técnico ele é sempre gravado e sempre disponibilizado no canal do YouTube da Rede SUAS, e qualquer pessoa pode acessar, então, todos os apoios técnicos, as agendas que a gente teve até o momento. Então, vamos dar início aí com a fala do Anderson, já estou vendo ele aí. Anderson, muito obrigada pela tua participação, e aí fica à vontade. A gente separou aí cerca de uns 15 minutinhos para cada fala, tá bem? Olá a todos, a todas e a todes, né? Quero agradecer o convite, né? Estive conversando com a Veri, a gente um pouco falar, né, da importância do CIAMP nacional, mas da criação do CIAMP estadual no Rio Grande do Sul, né? E aí, criando o CIAMP estadual, se cria o CIAMP municipal, né? É importante que o Estado, nesse sentido, como governo federal, criou o CIAMP nacional, né? O Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas para a População em Situação de Rua,
né? E aí ele monitora todas as ações intersetoriais, né? Para nós é Ontem eu estava importante. numa reunião online, a metade do nosso estava, sabe, chiando e coisa. Gente, a gente pode E só todo todo mundo mundo reclamando, então não era uma coisa que eu desligar aqui. Para nós é importantíssimo, né, esse diálogo. E aí a gente, desde 2009, quando se criou o Comitê Nacional, né, sempre no governo democrático, participativo, a gente acha da importância dos estados e municípios criar, né, os comitês estaduais e municipais. Tem aí uma grande importância, né? Antes da criação do Comitê Nacional, antes da política nacional, sempre população em situação de rua era trazido pelo âmbito da assistência social, né? Luciano, meu amigo, muito sabe disso, né? Sempre não, é problema da assistência social, manda para a assistência social tem que resolver esse problema, né? É problema de moradia, é problema de trabalho, era problema da saúde, era tudo na assistência social. E aí, de um tempo, a gente começou a discutir, não, saúde é saúde, trabalho é trabalho, educação é educação, mas intersetorialmente no diálogo, né? Assistência no acolhimento, né, nos benefícios, né, nos serviços, que tem que trabalhar, né, com a vulnerabilidade, não só a população em situação de rua, todo aquele cidadão ou cidadã que necessitar dela. Então, para nós, quando se cria um comitê, né, é nesse diálogo da responsabilidade. E aí, para nós, é importante também o monitoramento e o acompanhamento dos serviços, tanto de acolhimento, né? E para nós é importante que esse comitê nacional assessore os estados e municípios, né? Assessore, acompanhe, monitore, né? E fiscalize a política, né? E aí para nós é importante desde a criação, né? A gente tem hoje uma tipificação dos serviços também de 2009, né? Que trata os serviços para a população em situação de rua, como tem que ser o serviço de acolhimento. E aí, nesse tempo, vem, né, se efetivando, se organizando, se trazendo na assistência social. Mas é claro que sempre, né, não a responsabilidade da gestão, né? A responsabilidade do monitoramento, da fiscalização e do cumprimento. E aí, como muitos lugares, né, esses serviços são ofertados pelas organizações, né, é o nosso papel também de acompanhar, monitorar, fiscalizar e principalmente no acolhimento de regras, né, que se cria nacionalmente para os estados e para os municípios. É claro que para nós o CIAMP, né, o Comitê Intersetorial, ele tem hoje um papel importantíssimo, vindo hoje das calamidades, vindo hoje das questões climáticas, né? Nós estamos discutindo hoje no CIAMP essa questão, essa discussão como está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? E que não é o primeiro, e que isso já vem para nós já desde novembro, né? Isso já vem ocorrendo, né? As enchentes, questão climáticas, né? Como no norte é o calor de 50, né, graus e que precisa dessa população de água. Como no Nordeste hoje também, né? Eu estive agora no Recife, é a questão do frio, mas não é o frio de zero, é o frio de chuva, de muita chuva, né? E que muitas vezes a coberta que nós damos, ela enche de água e o cidadão e a cidadã não conseguem carregar. Então nós precisamos aqui discutir, como o acolhimento deve ser para essa população, como as políticas, né, para a população em situação de rua. É claro que o primeiro acesso da população de rua é a assistência social, é a saúde, né? Esse é a política, mas não pode ficar só na assistência e na saúde, né? Então, como a gente tem que trabalhar com as outras políticas, né? A moradia, o trabalho, a educação, né? A cultura. Hoje você tem muito artistas em situação de rua, você tem a questão imigratória, né? Que vem pessoas
né, de fora e que a gente não pode trabalhar na xenofobia, no preconceito. Não, manda embora, volta para o seu estado, volta para o seu país. Não. Então, é no acolhimento digno, né, do trabalho, da escuta, né, principalmente da alimentação, principalmente, né, da discussão. Então, acho que hoje nós estamos vivendo um momento importantíssimo. É claro que é triste para nós tratar esse momento como a calamidade do Rio Grande do Sul, né? Tratar esse momento, não só podemos olhar para isso, mas temos que hoje estar preparado no sentido de acolher, de cuidar, de zelar. Então, o papel do CIAMP Rua é isso. O papel do CIAMP Rua é fiscalizar. O papel do CIAMP Rua é monitorar, é recomendar, é fazer nacionalmente. Mas para isso a gente precisa hoje, com a DPF, né, 976, né, do Supremo, né, junto com os movimentos, os partidos que entraram na DPF, é que essa população tem uma política intersetorial, né? E para nós é importante que a primaz do acolhimento, né? O acolhimento não pode ser um acolhimento hoje como a gente viu há muito tempo, de 100, de 200, de 1.000 pessoas que você não consegue tratar, cuidar, zelar, atender, né? Então nós precisamos, é claro que hoje aumentou muito a população em situação de rua no país, pós-pandemia, né? Que a gente chama da invisibilidade, né? O governo invisibilizou essa população na pandemia. Se não fosse, né, os movimentos, as organizações, né, parceiros, essa população teria morrido não teria morrido não de Covid, mas de fome, de sede, de falta de serviços, né? E o único serviço que atendeu essa população foi a assistência à saúde, que não pararam, que continuaram, né? Muitos trabalhadores e trabalhadoras morreram, mas que continuaram o seu trabalho. Então a gente não tem que criminalizar, nós temos que, né, aplaudir esses trabalhadores e essas trabalhadoras, como agora a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, né, como está sendo o atendimento, né, a criação, né, dos acolhimentos emergenciais, mas que para a população em situação de rua não pode ser emergencial, né? Precisa ser a porta de entrada, precisa ter dignidade, garantia dos serviços, o cuidado na alimentação, o cuidado, né? E para isso é importante nós estarmos aqui, né? Hoje como Comitê Nacional, né? O CIAMP Rua Nacional, né? Olhando para isso. Nós estamos visitando, né? Todos os estados, né? Todas as regiões e monitorando, né? O CIAMP ainda não esteve aí no Rio Grande do Sul porque a gente respeitou os trabalhadores, os ministérios de emergência que deveria ir. Agora o CIAMP está se preparando para fazer uma missão, para ouvir, para ir aí no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, mas nas cidades, né? Para ouvir, para dialogar, para ver o que precisa fazer. Nós já oficializamos, né, os outros ministérios, nós já oficializamos, né, o ministro Pimenta, Paulo Pimenta, da política para a população em situação de rua, de todas as ações que estão acontecendo, de recursos no Rio Grande do Sul, para principalmente a população em situação de rua, né? E principalmente no acolhimento digno, né? Que essa população também possa ter os recursos e a demanda da moradia. Então, nós estamos também, né, enquanto CIAMP, acompanhando a moradia cidadã, né, que eu acho que é uma interface que não pode se perpassar só pelo Ministério do Direitos Humanos e Cidadania, tem que ser com o MDS, com o Ministério do Desenvolvimento, né, Social e Combate à Fome, porque é ela que é a primazia junto com a política, né? Porque não adianta a gente falar, não, moradia sem o morar e o pós-morar, sem o acompanhamento social e psicológico, né? Para nós é fundamental, enquanto Comitê Nacional, o comitê tem acompanhado, né, essas ações, né? Agora mesmo o comitê está debatendo, né, o decreto 7.053 para melhorar o decreto, né, quase
20 anos do decreto, né, para melhorar o decreto e poder ajudar nas ações, principalmente trazer essa questão do acolhimento, a questão das calamidades, né, a questão climática, né, que tem que estar constando isso também. A gente não pode esquecer isso nessa época, nesse tempo, né, que vem acontecendo. Isso não só no Rio Grande do Sul, mas em todas as regiões, em todas as mudanças, né, que estão acontecendo na questão climática. Então, para nós é importante, né, é importantíssimo que o Estado do Rio Grande do Sul tenha um comitê estadual, né, e as cidades aí um comitê municipal para podermos dialogar, melhorar a política, as ações, né? Nós temos hoje lei do trabalho para a população em situação de rua federativa, né, que fala de criações de trabalho, emprego, de como inserir essa população no mercado de trabalho, né? A lei contra a porofobia, contra a higienização, contra os preconceitos, né? Então, para nós é fundamental, importante a aplicação dessas ações, dessa lei, né? E também, né? E como monitorar? Sabemos aí, né? Dos hotéis, né? Das repúblicas que pegaram fogo, né? O CIAMP monitorou, o CIAMP fez recomendações ao governo do estado, né? Para que dialogue com os movimentos e organizações, né? Para que se crie serviços, né, melhores. Então, essa é um pouco nossa ação. Eu queria, né, dividir um pouco a minha fala com a Veridiana, né, para a gente poder um pouco junto. Estou à disposição. Né? Hoje o CIAMP Nacional ele compõe com 22 membros, né? São 11 membros da sociedade civil, 11 membros do Ministério, os titulares, 11 suplentes também da sociedade civil e 11 suplentes dos ministérios afinco. Então, a gente tem o Ministério do Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? O Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Trabalho, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério da Justiça, né? E aí temos mais ministérios. É que eu estou aqui falando de cabeça, mas é importante, né? O Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, né? E aí, para nós, é fundamental, e importante que esses ministérios dialoguem com a assistência social, né, na política. Hoje, o governo federal, pela DPF 976, precisou fazer um plano nacional, né? E esse plano nacional foi de emergência, de 120 dias, mas que nós temos que fazer as mudanças, nós estamos dialogando com a sociedade civil. Hoje nós temos o Fórum Nacional de População de Rua, o Fórum de São Paulo, a Pastoral Nacional, né, Pretas Ruas do Rio de Janeiro, a Borda, né, para nós discutirmos questão de redução de danos, né, aí no sentido da saúde, da droga, né, de não criminalizar essa população, né, de não, tomou uma cachaça, usou droga, não vai entrar no acolhimento, mas como acolher esse cidadão e essa cidadã, né, como trabalhar com isso. E nós temos os 3 movimentos, né, nacionais hoje, né, o MNPR, o MNL-DPSR, onde o nosso secretário Newton está aí, né, e o movimento Meninos e Meninas de Rua. Por quê? A gente trabalhar com criança e adolescentes também, porque essa criança e adolescente hoje na rua, amanhã ela se torna um adulto, né? Então, para nós é importante a sociedade civil organizada, pautando dentro do CIAMP, pautando o governo federal, pautando o governo do estado e os municípios na política para a população de rua. Sabemos da importância, né? E aqui eu quero frisar, né, do acolhimento, um acolhimento digno, cidadão, que esse cidadão não saia desse acolhimento de volta para a rua. Ele vá para a política de habitação, para a política do trabalho. E não é papel da assistência social, né, na questão do trabalho. Ela monitora, mas é papel do Ministério do Trabalho, das Secretarias Estadual do Trabalho, das Secretarias Municipal de Trabalho e Geração de Renda, né, fazer essa ação junto com a assistência social, como é também da moradia. A assistência social não cria moradia,
ela interage, faz a interlocução com a habitação, né? Porque senão a gente joga toda a responsabilidade na assistência social. É papel da assistência e não é. A gente sabe que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem no âmbito fundamental de monitorar dos serviços de acolhimento, né? E aí, para nós, é importante esse diálogo. É importante isso. E não trazer toda a responsabilidade, né, para a assistência social, mas para a interface, né? Hoje nós estamos discutindo também a interlocução, né, do pós-alta, o acolhimento pós-alta, né? Esse cidadão que é internado, quando ele sai, ele vai para onde? Né? E aí a saúde, da responsabilidade também da saúde com assistência social, que precisa ter um acolhimento digno para que ele possa ter cuidado, né, digno e de qualidade. Essa é a importância nossa do Comitê Nacional, essa é a importância do Comitê Estaduais e Municipais. O Comitê Nacional não cria comitê estadual e municipal. Quem cria é o Estado, quem cria é o município, mas nós, né, damos, né, o papel de como criar, de como fazer, de como acompanhar e monitorar. Recomendamos. Nós estamos fazendo uma cartilha de recomendação de como hoje o CIAMP Nacional, nas suas estruturas, está, como os estados e municípios também podem fazer, como é o CIAMP Nacional, né, com participação, né, da sociedade civil, do judiciário, né? Hoje nós temos lá o Conselho Nacional de Justiça, né, Ministério Público, Conselho Nacional de Ministério Público e o Conselho Nacional de Defensores e Defensoras também participando no CIAMP. É fundamental e importante essa participação. Então, eu quero aqui dizer da nossa importância de dialogar, de trabalharmos juntos, juntas e juntos, para que essa população tenha um acolhimento digno e de qualidade. Obrigado, estou à disposição. Obrigado, Anderson. Então, a gente passa logo em seguida aqui para a Veridiana Machado, que é também representante do CIAMP Rua. Fica à vontade, Veridiana. Bom dia, gente. Então, me escutam bem? Tá? Eu acho bem importante a fala que o Anderson inicia fazendo, né? Eu fui uma pessoa que passou pelos abrigos aqui provisórios, né? Em busca da população em situação de rua e justamente porque sabia que poderiam haver várias dificuldades e realmente elas existiram, assim. Eu acho que trazer um pouco dessa experiência relacionada à questão da autonomia, assim, né? Eu trabalho há muitos anos com a população em situação de rua e tem um caminho que eu acho bem potente, é quando a gente consegue não só fazer para as pessoas, mas envolver as pessoas na construção dos processos. Todos eles, sejam em qualquer lugar. E eu passei por vários abrigos aqui. 3 deles eram específicos, por exemplo, em Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre, eram específicos para a população em situação de rua, mas eu sabia que a população em situação de rua também estaria diluída, né, em menor quantidade, mas nos outros espaços. Eu vi muita solidariedade aqui, né, do nosso povo, mas eu também vi muitas dificuldades na relação da reprodução dos preconceitos, das coisas que a gente conseguiu assim, ver, né, perceber, presenciar. Então, eu acho que a gente precisa partir disso, assim, a gente precisa olhar para esse momento de urgência e ver que foi um retrato da sociedade que a gente vive e muitas vezes dos próprios acolhimentos, assim. Porque eu vi que a questão da saúde mental foi o que mais pegou. Primeiro porque as pessoas estavam extremamente fragilizadas e quem estava mais ainda, e que a questão da pop rua a gente sabe que mais fragilidade ainda tem, ficou mais ainda frágil, né? Então, assim, as questões de álcool e drogas e a questão daquela pessoa cadeirante, com bolsa de colostomia, em situação de rua, eu ouvi em vários espaços, aqui não é o lugar para essa pessoa, aqui não é o lugar para essa pessoa. E eu não ouvi só dos voluntários, né? Eu ouvi também de gente da rede, de questões que os trabalhadores de outras
de políticas que muitas vezes trabalham em outros lugares, que muita gente se, né, juntou para conseguir dar conta, junto com o poder público, da questão dos abrigos, né? E eu saí realmente pensando o quanto a gente precisa avançar. Porque eu fui num espaço onde, inclusive, nos chamaram, porque tinham 2 pessoas em situação de rua que faziam uso de álcool e drogas. E eu cheguei nesse espaço e as pessoas estavam fazendo oficinas de arte que elas tinham aprendido, né, a fazer, realmente já fazendo redução de danos. E quando eu perguntei para as pessoas que chamaram, né, enquanto a gente fez uma roda de conversa com as pessoas que estavam atendendo naquele espaço, eu perguntei se elas sabiam quem eram aquelas pessoas, né? Se sabiam o nome, se tinham escutado aquelas pessoas. E não, elas não tinham escutado. Simplesmente pelo fato de saber que as pessoas faziam uso de álcool e drogas e estavam em situação de rua, se criou uma celeuma, assim. Então, acho que essa questão não foi num abrigo só, foi em vários espaços. Eu acho que a gente sair dali tentando trazer os pares, assim, dos fóruns e das coisas para discutir, para a gente poder ajudar em algum sentido, não só enquanto secretaria, mas enquanto fóruns de redução de danos, enquanto... Eu vi o quanto fez falta também a questão dos comitês com essa população. Porque quando tem um comitê, a gente pode construir junto com elas. A gente pode escutar sobre o que elas também trazem de vivência, desse saber de quem vive na rua, sobre o que é importante, né? Então, eu acho que o Anderson traz uma fala da necessidade. O Estado do Rio Grande do Sul já pediu o aceite em 2014 para a constituição desse comitê. A gente não sabe até agora por que é que a pasta de direitos humanos não tem chamado, assim. Né? A gente já fez, inclusive, acho que o Newton vai falar depois sobre isso, acho que o pessoal já fez um pedido. Hoje a gente tem um comitê técnico de saúde da população de rua junto ao Estado, que é muito importante, que tem feito ações muito importantes, né? Fortalecendo as equipes de consultório na rua, fazendo ações importantes, né? Então, assim, eu acho que hoje a questão do comitê é muito mais urgente ainda depois do que a gente viveu, e para a gente pensar junto com essa população, com quem já viveu a rua, né? O Anderson está aqui, já viveu também, muito mais, porque nós, enquanto trabalhadores, nunca vivemos. A gente não sabe, a gente sabe de um lugar que é o nosso, desse lugar de trabalhador. Mas a gente precisa escutar quem viveu. Quem viveu precisa dizer o que é melhor para construir política pública. Como é que é melhor as ações. Então, acho que está em falta, assim, a gente poder retomar esse comitê. Ele está fazendo muita falta, inclusive para poder contar com esse saber da rua, que é a ruarologia, quem sabe, quem viveu, né? A mulher em situação de rua que viveu, o homem em situação de rua que viveu, a criança, o adolescente, a família que viveu a rua, precisa ser escutada para a gente conseguir fazer políticas e monitorar as políticas e as ações públicas, das políticas públicas, com quem realmente sabe o que é viver, sentiu na pele o que é viver. Então, assim, eu faço um apelo que eu acho que tem toda a relação com isso, a constituição desse comitê, para que a gente consiga, sei lá, em outro momento como esse, que eu acho que ao mesmo tempo que tem uma dor forte, o que a gente viveu, um sofrimento grande, também precisa ter um aprendizado com isso, para que a gente consiga se preparar para outros momentos, entendendo que a gente está vivendo no planeta, e aí acho que é só ligar a televisão para ver, um momento de várias catástrofes, e que provavelmente não vão parar. Então, eu acho que a gente precisa retomar, e deixo esse apelo aqui e me coloco à disposição, junto com o Newton, com o Edson, com o seu Nilson, para que a gente consiga retomar isso, né? Que está lá no aceite, foi pedido, foi publicado, né? O aceite, quando se conseguiu o aceite da Política Nacional do Estado do Rio Grande do Sul. Então, constituir esse espaço é fundamental para que a gente olhe junto e construa junto com essas pessoas, não só para elas, mas com elas, aquilo que é importante a gente fazer. Né? Eu não vou me alongar, porque eu acho que é importante, e eu acho que fecha com a fala que o Anderson coloca como inicial,
mas eu faço esse apelo aqui e me coloco à disposição não só para dizer que é importante, mas também para construir junto com as pessoas essa possibilidade e junto com os gestores. Obrigada. Muito obrigada, Veridiana. Acho que você traz aí importantes elementos, né, reforçando alguns aspectos também da fala do Anderson, que nos chamam a atenção, que são recados importantes, especialmente para os gestores, as gestoras que estão nesse trabalho, né, as equipes organizando esses espaços de acolhimento. E o que fica aqui mais forte, acho que desses recados, é especialmente essa escuta importante das pessoas em situação de rua que são atendidas, né, que já vem de uma trajetória de tantos direitos violados e que é importante que no âmbito dos nossos serviços, do nosso atendimento, seja em que política, em que área for, em que serviço for, a gente respeite as suas especificidades, a gente compreenda, né, possa compreender um pouco das suas trajetórias a partir dessa escuta, e também que a gente tenha esses espaços, né, intersetoriais. Acho que o Anderson traz essa fala muito importante do CIAMP Rua, da instituição dos comitês intersetoriais também de monitoramento da política, são espaços onde essas diversas áreas, né, podem se articular em prol da garantia desses direitos a essa população, e nada melhor do que isso seja feito no território, a partir das pessoas que moram nele, que trabalham nele, que conhecem, né, todas ali também as questões inerentes a cada município, a cada bairro, território, enfim. A gente agradece muito a participação de vocês, espero que, né, que vocês possam ficar com a gente aí até o finalzinho, tá? E a gente vai passar, então, dando continuidade aqui as nossas falas de hoje. Antes disso, gente, eu só peço uma atenção para que todos e todas possam acessar o chat. A gente colocou um link para a lista de presença, é importante que todo mundo possa preencher para a gente também ter esse registro aqui de quem estava conosco no dia de hoje, tá bom? Colocamos também aqui no chat o link para a comunidade dos alojamentos provisórios no WhatsApp, para quem puder participar, é só clicar no link e já vai estar inserido, então, nessa comunidade. Então, agora a gente passa para Yasmin Carneiro, que é a representante da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, da área técnica que trabalha com a saúde da população em situação de rua. A Yasmin, acho que está aqui já com a gente, isso? Estou sim. Vocês me escutam bem? Sim, Yasmin, escutamos. Tá bem. Tá bom. Bom dia, então, a todos e todas. Eu me chamo Yasmin, eu sou sanitarista, trabalho há 1 ano na área técnica de saúde da população em situação de rua, que fica dentro da divisão de equidades, que fica vinculada, então, ao Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só um minuto. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Tá bem. Então, entre as atribuições da área técnica, né, a gente faz... Yasmin, ela só não está, desculpa, ela só não está no modo apresentação, que eu estou vendo que você está abrindo no PDF, tá. Vou colocar no modo apresentação que visualiza melhor. Deu? Prontinho. Então, tá, qualquer coisa vocês me avisam que eu não estou enxergando vocês. Então, dentro das atribuições da área técnica, né, a gente faz esse apoio aos municípios que têm equipe de consultório na rua, mas também aos municípios que não têm equipe e que precisam, né, organizar a rede e credenciar novas equipes. Então, há 1 ano a gente tem feito esse apoio junto aos municípios. E também a coordenação do Comitê Técnico de Saúde da População de Rua, que a Veri já citou anteriormente. Ele é um comitê que já acontece desde 2014, né? Ele era, na verdade, um grupo de trabalho formado por trabalhadores e usuários. Também o movimento da população de rua fazia parte em Porto Alegre. Ao longo dos anos, ele foi se modificando um pouco, teve uma portaria que instituiu, então, e alguns representantes fazem parte, inclusive as sedes, outras também de dentro do governo, como o Centro Estadual de Vigilância e Saúde,
trabalhadores de equipe de consultório na rua, movimento da população de rua também, às vezes, consegue participar, e outros representantes também. Eu quero focar aqui, principalmente, acho que já fui bastante contemplada pelos colegas que trouxeram, né, os desafios e as dificuldades, mas quero trazer que existe uma política estadual para a população em situação de rua, né, que foi instituída, então, pelo Decreto 5.5.913 de 2021. E aí, entre os princípios desse decreto, que são, né, para eles serem seguidos entre os serviços públicos, eu acho que também se encaixa a questão do acolhimento nos alojamentos, que é importante a gente observar, que seria a igualdade e equidade, né? Essa população, ela deve ser atendida da mesma forma que qualquer outra população, então, respeitando as suas singularidades, mas não de forma a excluir essa população. O direito à convivência familiar e comunitária, e a gente viu que tiveram algumas situações em que essa população não pôde acessar os alojamentos provisórios, né? Então, importante reforçar que ela tem, sim, todo o direito, né, de ser acolhida de forma humanizada, a erradicação de atos violentos e ações vexatórias de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou estimulem a discriminação e a marginalização, seja pela ação ou omissão, e a não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços públicos. Eu sei que aqui a gente se refere aos serviços públicos, mas, como eu disse, é importante que os coordenadores, né, e os gestores desses alojamentos também incluam, né, nas suas práticas de cuidado esses princípios que são muito importantes. A gente não tem um censo da população em situação de rua, né, a nível nacional, a nível estadual, então a gente acaba utilizando os dados da assistência e também da saúde, e aí foram enviados pelo Ministério da Saúde alguns dados que foram produzidos pelo Polo de Políticas Públicas com a população de rua, da UFMG, que traz, então, uma análise, né, dessa população, de acordo com dados do censo de 2013, e 2018 e 2023, comparando, então, o percentual dessa população. Então, a gente vê ali que, em dezembro de 2013, a gente tinha no Rio Grande do Sul 1.865 pessoas em situação de rua. Depois, né, no pós-pandemia, já passando três anos da pandemia, em dezembro de 23, a gente tinha 11.647 pessoas. A gente sabe que teve um aumento muito grande, esse número já é grande, porém, a gente sabe que esse número ele pode ser subnotificado, né? Porque vocês que são da assistência sabem melhor do que eu que a cada 2 anos, então, o CAD único ele deve ser atualizado, né? Então, provavelmente, esse número a gente pode multiplicar aí por 3 ou 4, o número da população de rua deve ser maior, né? Em Porto Alegre, então, em 2013, essa população era de 1.125 pessoas, e isso correspondia a 60% do estado. Já em 2023, a gente vê que essa população representa 4.064, e isso corresponde a 35% do estado. Então, a gente consegue perceber que está havendo, né, uma mudança, que não é só em Porto Alegre que essa população se concentra, né? Em 2013 era 60%, em 2023 a gente vê que é 35% do estado. Então, outros municípios também, né, estão tendo uma maior concentração dessa população. Aqui eu trago os 10 municípios com maior número de pessoas em situação de rua. A gente tem Porto Alegre em primeiro lugar, depois Caxias, Pelotas, Novo Hamburgo. A região metropolitana de Porto Alegre é responsável por 59% dessa população de todo o estado, e esses também foram os municípios mais atingidos pelas enchentes, né? Então a gente sabe que essa população foi diretamente afetada. E eu também quero destacar que a gente não teve, infelizmente, né, um mapeamento dessa população durante essa situação da enchente. Seria muito importante, né, que a gente pudesse fazer esse mapeamento para também poder pensar em políticas futuras. Sobre o perfil da população, né, também usando os dados do CAD único, a gente vê que o maior número é de pessoas do sexo masculino, né, 11.049, e 1.238 do sexo feminino. Apesar disso, a gente sabe que a população, né, do sexo feminino, ela fica muito mais vulnerável em situação de rua, né? Então a gente precisa ter
um olhar digno, humanizado para as mulheres também, né, porque elas têm necessidades diferentes, então acho que é importante destacar isso. Em relação à faixa etária, né, as maiores faixas etárias ali correspondem, então, dos 18 aos 59 anos de idade, mas também tem 863 pessoas de 60 anos ou mais, então também tem um público idoso na rua, que também tem diversas questões de cuidado que precisam ser olhadas, né, precisam ser valorizadas entre os gestores, entre as equipes de saúde. Em relação à raça-cor, a gente vê aqui que são 7.064 pessoas autodeclaradas brancas e 4.502 como negras. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, né, de acordo com o último censo, então a população negra ela representa 20% da população do estado, então proporcionalmente, na verdade, a população em situação de rua é formada pela sua maioria por pessoas, né, da raça cor negra, apesar de aqui estar branca como maior, e também tem a questão da subnotificação, né, muitas pessoas, em função do racismo institucional, estrutural, acabam colocando como população branca, mas na verdade são negras, né, preta ou pardas. Em relação ao grau de instrução, o fundamental incompleto foi o que teve o maior número, aqui 6.225, mas também a gente percebe aqui que o superior incompleto ou mais teve 182, né, 182 pessoas com superior completo ou mais. Então, isso também mostra que existe uma variedade, né, em relação ao grau de instrução. São diversas pessoas que estão aí aptas, né, a ficar em situação de rua. E nesse momento de calamidade pública, a gente vê que realmente não teve, né, muitas pessoas acabaram indo para as ruas. Bom, como já foi falado também anteriormente, teve um crescimento dessa população no pós-pandemia, né, de acordo com estudos do IPEA. Houve um crescimento de 211% na população de rua na última década no Brasil, e isso é desproporcional ao aumento que houve na população geral, que foi apenas de 11% em 10 anos, né? E, além desse crescimento pós-pandemia, o Rio Grande do Sul agora também, né, é possível que ocorra um aumento no período pós-enchentes, né, considerando que muitas pessoas que não estavam mais em situação de rua, que tinham conseguido alugar uma casa, ou enfim, acabaram tendo que ir para a rua novamente, né, e muitas também ficaram desabrigadas, perderam suas moradias, empregos, em meio de subsistência. Então, é bem preocupante, assim, a gente precisa ter um olhar atento para essa população que tende a aumentar, né? Em relação, então, à aporofobia, né, que é a aversão aos pobres, aparece desde preconceito como associação entre pessoas em situação de rua à criminalidade, maus tratos, discriminação e outras violências. A gente viu que, infelizmente, tiveram denúncias de abrigos, né, que não estavam deixando essa população permanecer no local, ou então que estavam tirando a ficha criminal. Então, várias questões bem problemáticas, assim, que a gente deve evitar, né, e como que a gente pode fazer isso, né, capacitando os voluntários atuantes em abrigos para lidar com a diversidade e combater os preconceitos, garantir também a manutenção dos pertences dessas pessoas em situação de rua, dos animais de estimação também, porque é considerado como família para essas pessoas, né, e também devem ser identificadas situações em que a pop rua é vítima de segregação em abrigos, né, de modo a acolher e atender especificamente esse público e garantir que tenha para onde ir. Em relação ao acesso, né, aos serviços do SUS e SUAS, a gente sabe que existem várias barreiras, tanto em relação ao preconceito, mas também barreiras relacionadas à documentação. Por exemplo, a gente sabe que essa população muitas vezes acaba ou perdendo a documentação, ou não tem onde guardar, ou agora nessa situação mesmo foi levado pela enchente, né? Então, a gente tem que garantir o acesso, né, a todos os serviços, seja da assistência, da saúde mental, sem necessidade de documentação, né? E já existe uma lei, desde 2018, que proíbe a recusa desse atendimento pelo SUS e pelo SUAS, né, de pessoas que não comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no SUS. Então, é bem importante, né, que as equipes estejam
atentas, assim, né, que facilitem esse acesso, porque é um direito dessa pessoa. Em relação, então, especificamente, né, aos abrigos, assim, aos alojamentos provisórios, é importante, né, que os gestores desses abrigos façam uma comunicação constante com a gestão municipal de saúde, que a gente sabe que é quem executa a política de saúde nos municípios, né, ou com a gestão da atenção primária. Então, para que tenha uma continuidade do cuidado dessas pessoas, né, tanto para compreender como que funcionam os serviços da saúde para a população, e também para realizar os encaminhamentos, quando é necessário, seja para atenção para média complexidade ou para casos de internação. Então, é bem importante que os gestores façam essa comunicação com a gestão de saúde, né? A gente fez, dentro do departamento, diversos setores fizeram muitos guias e orientações referente às enchentes, tanto para gestores quanto para profissionais e voluntários. E então este que eu trago aqui é um pedaço, né, de um dos guias que eu coloquei como fonte aqui embaixo, e no final eu posso estar disponibilizando. Também em relação aos voluntários, né, é importante que esses gestores, então, sempre consigam fazer com que esses profissionais tenham uma supervisão da Secretaria Municipal da Saúde, né, principalmente os voluntários que são profissionais de saúde, orientar quais são as atribuições desses profissionais dentro dos abrigos, né, e também comunicar os fluxos de atendimentos e encaminhamentos do município. A gente sabe que muitas pessoas tiveram que sair dos seus municípios de origem, né, e ficar abrigadas em municípios que não eram os seus, então o fluxo de atendimento é diferente, cada município tem a sua singularidade, então é importante que tenha essa comunicação, né, que os voluntários estejam bem orientados em relação aos fluxos. Em relação às demandas, né, das pessoas em situação de rua, é importante que os voluntários, os profissionais tenham um olhar interseccional sobre as necessidades em saúde, né, porque essas pessoas elas são atravessadas por várias questões de gênero, de raça, cor, etnia, classe, sexualidade, religião, cultura, né, e isso determina os seus processos de saúde e doença, então é importante ter esse olhar de forma holística, né, para essa pessoa, para que ela seja considerada na sua singularidade, na sua integralidade. A gente sabe que existem alguns agravos recorrentes nessa população, como, por exemplo, as doenças infecto-contagiosas, né, como a tuberculose, HIV, ISTs, o diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, também relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras substâncias. Então, é importante esses profissionais que estão atuando nos abrigos tenham esse olhar específico, né, para esses principais agravos, assim. Também relacionados à má alimentação e à gestação de alto risco. Então, uma questão bem importante, assim, né, que é um desafio para nós, porque a gente sabe que existem as equipes de consultório na rua, né, mas esse atendimento da população em situação de rua, ele não deve ser uma responsabilidade só das equipes de consultório. A gente sabe que essa equipe, ela é, né, digamos, especializada nesse atendimento, né, principalmente para os casos em que a população não consegue se vincular aos serviços, mas esse atendimento ele não deve ser só responsabilidade da equipe de consultório na rua, né? Então, ele tem que ser garantido por todos os serviços e equipes que compreendem o SUS, né? Então, é responsabilidade de todo e qualquer profissional do SUS a atenção à população em situação de rua. Também algumas questões importantes sobre vacinação, né? A população de rua é um dos grupos prioritários nas campanhas nacionais de vacinação, principalmente, né, devido à sua natureza itinerante. É crucial que os serviços sejam flexíveis também e adaptáveis, atendendo às reais necessidades e horários dessas pessoas. Então, alguns exemplos que a gente traz aqui das vacinas, que a população de rua é prioridade: influenza e Covid-19, né? Então, principalmente agora nessa situação em que o frio voltou com tudo, então é bem importante que dentro dos abrigos possam ser feitas campanhas vacinais e essa população seja vacinada, né? Outros agravos também, como hepatite A e B, tétano, raiva. Mas uma questão também que a gente traz é a importância do cuidado com a tuberculose, né? A gente
esse trabalho ele foi desenvolvido antes do período das enchentes, mas nós escrevemos um informe epidemiológico com vários setores da SES, como o SEVES, o Programa Estadual de Controle da Tuberculose e o Hospital Sanatório Partenon. Nós fizemos, então, uma análise dos dados da saúde de 2017 a 2022 e comparamos, então, como que era, né, o perfil desse agravo na população de rua e na população geral. E aí nós vimos, então, que na população geral, a proporção de cura foi de quase 3 vezes maior do que na população de rua. A cura alcançou 58%, enquanto na população de situação de rua alcançou 20%, né? E em relação ao abandono do tratamento, 1 a cada 3 pessoas da população em situação de rua abandona o tratamento, né? Enquanto na população geral é 1 a cada 7. Então a gente vê que isso é bem importante de ser retomado também, né, dentro dos abrigos, também para evitar a proliferação dessa doença, desse agravo, né? E a população de rua ela tem 56 vezes mais chances de contrair tuberculose em relação, né, da situação de vulnerabilidade em que se encontra. O SEVES também, o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, fez algumas orientações para os municípios em relação à tuberculose, né, de forma geral, dentro dos abrigos. Então, é importante identificar o mais precocemente as pessoas que têm sintomas respiratórios, como, por exemplo, tosse com ou sem expectoração, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento. Importante o uso da máscara até que se faça o diagnóstico, né? Deve-se coletar, então, o escarro para a realização do teste rápido molecular. O fluxo para coleta e transporte das amostras, ele pode ser organizado, ele deve ser organizado, né, junto à Secretaria Municipal de Saúde, então, de cada município. E se confirmado o diagnóstico, é importante que o tratamento seja iniciado o mais breve possível, né? Então, é importante também que as equipes façam esse contato com o Programa Municipal de Saúde do seu município. Considerando, então, né, todos esses agravos que são mais prevalentes na população em situação de rua, é importante que as equipes façam essa continuidade do cuidado no momento, né, em que a pessoa está dentro do abrigo. Então, verificar se a pessoa necessita retomar o tratamento aos diferentes agravos, em articulação com os serviços da rede, com o CAPS-AD, com a equipe de consultório, com o SAI, com as EMULTs também, verificar se precisa, se é o caso de fazer um tratamento diretamente observado, como no caso da tuberculose, por exemplo, o acompanhamento no período pré-natal, parto, pós-parto, de forma articulada, intersetorial com SUAS, é muito importante. A gente sabe que existe, né, essa retirada dos bebês quando uma mulher em situação de rua está, enfim, no hospital. A gente sabe que isso é uma coisa recorrente em vários estados, então, para que isso não aconteça, né, e se é da vontade dessa mulher permanecer com o seu filho, é importante que os serviços estejam integrados, né, e consigam, então, articular o cuidado da mãe, né, e do bebê após a saída do hospital. Em relação à saúde mental e uso de álcool e drogas, então, é importante que as equipes estejam articuladas e consigam garantir esse atendimento junto às equipes da RAPS, né, sem haver institucionalização que violem direitos. Então, a gente, infelizmente, sabe que existem situações que é chamado SAMU, ou então situações de internação dessa população, e mesmo sabendo que também existe, né, serviços que podem trabalhar e devem trabalhar numa lógica de desinstitucionalização, né? Então, é importante garantir o cuidado em liberdade, assim como qualquer outra pessoa que venha, né, a apresentar, enfim, essas dificuldades de saúde mental ou com álcool e outras drogas. Não é porque é a população de rua que deve se internar, não, né? Ela deve seguir a mesma orientação, a mesma linha de cuidado que qualquer outra pessoa. Já foi falado também sobre a importância da redução de danos, né, que a redução de danos é um conjunto de políticas e práticas que o objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas, então focando na prevenção aos danos e não exatamente, né, nessa cessação do uso de drogas. A gente sabe que tem pessoas que não vão conseguir fazer, né, parar de usar drogas do dia para a noite, tem várias situações clínicas que também não permitem, como, por exemplo, a questão da abstinência.
Então, é importante olhar para essa pessoa, combinar com ela o que é possível de se fazer naquele momento, né? A gente sabe que nem sempre a abstinência vai ser o único caminho, e para a população em situação de rua, a redução de danos é muito importante para pensar nesse cuidado. Então, algumas estratégias da redução de danos, né? É garantir o acesso aos serviços da rede, ofertar testes rápidos de sífilis, hepatite, HIV e tratamento adequado quando necessário, a construção de vínculo e projeto terapêutico singular, a entrega de insumos como preservativo, gel lubrificante, manteiga de cacau, água mineral, entre outros, e também dar informações corretas sobre os efeitos do uso de substâncias. Eu trago também aqui algumas recomendações que saíram da nota técnica da Coordenação de Saúde Mental da SES, de orientação para as equipes da RAPS nos momentos em situações de desastres, que alguns municípios têm equipe de redução de danos, não são todos, tá? Então, é importante que se o município tiver, né, e o coordenador do abrigo perceber que precisa realizar ações dentro dos abrigos, seria importante, então, fazer junto às pessoas trabalhadoras oficinas, também trazendo, né, tanto os serviços da saúde, da assistência nesses espaços e dialogando sobre redução de danos como prática de cuidado em saúde, e também promover ações coletivas junto aos espaços de abrigamento que estimulem a autonomia e corresponsabilização das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, isso um pouco do que a Veri também trouxe, né, a importância de colocar essas pessoas no centro do cuidado, porque elas também têm autonomia, né, elas precisam também fazer o seu autocuidado, então elas participando dos seus processos, né, de cuidado, é muito mais adequado, né? E não simplesmente chamar o SAMU e mandar internar a pessoa, porque a gente sabe que às vezes é isso que acontece. Também trago aqui uma parceria do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e do Telesaúde, que é um 0800, que está disponível para que profissionais que estão atuando dentro dos abrigos possam ligar, né? É um meio de comunicação para auxílio em relação a várias demandas, como, por exemplo, lesões de pele, manejo de feridas, doenças crônicas, saúde mental, infecções como a leptospirose, dengue. Então, os profissionais que estão atuando nos abrigos podem contar com a ajuda desses profissionais no desenvolvimento ali dos tratamentos e também no manejo dos casos que possam gerar dúvidas, né? Alguns materiais que são importantes, assim, a gente tem o manual que ele é de 2012 sobre o cuidado da população de rua, que foi feito pelo Ministério da Saúde, que traz os principais agravos, apesar dele ser de 2012, ele é super importante porque ele foca exatamente nas principais dificuldades, né, tanto de adesão quanto de acompanhamento dessa população. Então, é uma dica que a gente traz. Também tem os materiais do Departamento de Atenção Primária da SES, com várias orientações para gestores, profissionais, voluntários, e também a coletânea de saúde mental, né, que foi produzida pelo COI. Então, eu trago também alguns desafios, que eu acho que já foi bastante falado pelo Anderson e pela Veri, que é a questão da saída do abrigo, né, planejar a transição dessas pessoas para fora do abrigo e oferecer o suporte para a reintegração social e acesso aos serviços continuados, isso é muito importante, né? A avaliação pós-desastres, que é conduzir a avaliação após o desastre, para poder identificar pontos fortes e áreas de melhoria no atendimento oferecido, e a constituição de comitês intersetoriais, tanto estadual quanto municipais, né, para estratégias integradas entre secretarias, que é algo que já foi bastante falado também, que somente a saúde ou somente a assistência não tem como dar conta, né, da complexidade desse cuidado, é preciso que as políticas estejam de fato integradas. Obrigada, permaneço à disposição, então, para trocas, e por enquanto é isso. Muito obrigada, Yasmin, pela sua participação. Acho que você trouxe também importantes elementos aí, né, da perspectiva da política de saúde, para além de toda a atenção, né, aos cuidados mais globais de saúde dessa população, que tem especificidades importantes a serem observadas, também as barreiras que existem, né, aí historicamente, mas acho que um ponto assim bem importante que você trouxe é o quanto
nessa discussão das situações de emergências, dos impactos sociais que vem posterior a essas situações, o quanto isso vulnerabiliza, né, as pessoas, as famílias, inclusive para uma possível situação de rua, e que é importante a gente estar bem atento nesse momento aí no Estado. Em vários municípios, acho que você trouxe também dados importantes do crescimento desse número, né, embora a gente saiba que há essa subnotificação, mas por esses dados que temos, o quanto houve esse acréscimo aí nos últimos 10 anos, no pós-pandemia, do número de pessoas em situação de rua em todo o país, também no Rio Grande do Sul, a distribuição dessas pessoas, né, para além da região metropolitana, da capital, o que chama atenção para que os municípios estejam atentos, né, de modo geral, a essa população e às ações integradas aí para esse atendimento. Então, obrigada por nos trazer, né, alertar sobre esses pontos. E aí a gente segue, então, a gente colocou aqui no chat também o link para o site do Ministério, onde a gente tem um banner com informativos, orientações técnicas, orientações sobre cofinanciamento, alojamentos provisórios, que também vocês podem acessar. Esse banner ele está já na capa do site do MDS e pode ser acessado também a qualquer tempo para essas informações. Então, a gente vai passar agora para o Newton Policena, que o Newton ele é secretário nacional do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua e coordenador estadual aí no Rio Grande do Sul. Acho que o Newton está aqui com a gente também. Então, está conosco. Deixa eu ver. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Estão me escutando bem? Sim, te escutamos. Fica à vontade. Então, como eu já fui apresentado, também faço parte do CIAMP Rua Nacional, junto com a Veire, o Anderson. Então, falando dos abrigos, assim, a impressão que tivemos, assim, a impressão isso aí não é só uma impressão, isso aí é um fato, assim, de violências que a população em situação de rua sofreu, assim. A gente tem que olhar as violências implícitas, assim, que ela sofreu, assim, como o não pertencimento, assim, o expurgo, assim, dessa população, como se essa população não fizesse parte, assim, da sociedade, assim. E a gente tem visto, assim, e escutado relatos, assim, que nos deixa muito triste de mulheres, de pessoas idosas, de pessoas com deficiência que não tiveram acesso a outros espaços de acolhimento. Assim, segundo os dados do governo estadual, foram 45 cidades abriram espaço de acolhimento, assim, sendo que foram 130 espaços de acolhimento. E desses 130 espaços de acolhimento, 3 para a população em situação de rua, só na capital. Só espaço de acolhimento na capital. E o levantamento do Ministério Público Estadual, junto com os movimentos, junto com outras secretarias, teve o levantamento de 380 municípios mandaram relatório que tinha população em situação de rua nesses municípios. Então, de todas essas cidades que foram afetadas pela cheia, tinha população em situação de rua, mas só tinha 3 abrigos em Porto Alegre. E sabemos que em outros abrigos essa população em situação de rua não era aceita, assim, até por essa violência implícita, assim, de achar que eles não pertencem à sociedade. E onde foi locada essa população? Elas migraram para cidades onde não foi aceitado pela cheia. E onde não foi afetado pela cheia, não tinha espaço de acolhimento. Pessoas morreram de frio. Aqui no meu município morreram de frio. Aqui pessoas não foram atendidas. Pessoas foram enviadas de outros municípios porque aqui tinha um espaço de acolhimento, mas o espaço de acolhimento era para 6 pessoas, sendo que tem 180 pessoas, segundo o CAD único. E também, nesse levantamento dos municípios da TPF 976, foi feito antes de acontecer toda essa tragédia. Antes disso, os municípios tinham feito esses relatos. E teve um aumento significativo da população em situação de rua.
Assim, só dados do Card Único são, sim, 15 mil pessoas em situação de rua, sendo que o ano passado era estimado, 2022, era estimado que tinha 10 mil pessoas em situação de rua. E isso só um número parcial, porque não é um número real, que a gente sabe que muitos não acessam nem equipamento de saúde, nem equipamento de assistência, nem são cadastrados no Card Único, então está beirando o dobro de população. E temos que pensar no além de abrigos, assim, porque essa reconstrução vai ser feita. O Rio Grande do Sul vai sair dessa etapa. E a população em situação de rua vai continuar na calçada ou vai ser reconstruído pensando nessas pessoas em situação de rua? Por que não construir um Estado, uma assistência igualitária para todos? Porque a gente, como movimento social que trabalha com a ponta, vê e dialoga com a base, nós estamos cansados de ser o último em tudo, assim. O último nos levantamentos, último para ser chamado nas conversas, para ser chamado para conversar. Nós somos o último em tudo, o último na criação de abrigos, último em todas as modalidades, nós somos os últimos. Mas é uma parcela da população que está acrescente, não só no Rio Grande do Sul. Em 2011 tinha 50 mil pessoas em situação de rua no Brasil, hoje está beirando 300 mil pessoas em situação de rua. Então, estamos numa crescente de população em situação de rua. Então, nós temos que ser chamados, sempre os movimentos sociais, as entidades que trabalham com a população em situação, tem que ser chamado para o diálogo, não tardiamente, assim, depois que já passou todo um contexto, assim, onde as pessoas já sofreram violência, onde bebês sumiram de mães de situação de rua, onde mulheres não tiveram acesso a equipamento destinado para mulheres, onde homossexuais tiveram que migrar por não ter acesso. Por que sempre a população em situação de rua? Por que sempre os movimentos sociais que lutam e defendem a população em situação de rua são chamados por últimos para as conversas? Sempre ficamos por último. Nós já tínhamos, assim como a Veri nos presenteou grandemente com a fala dela, nós estamos carecendo que se crie um comitê intersetorial aqui no Rio Grande do Sul para acompanhar e para dialogar com essas secretarias, que só assim teremos um diálogo de fato, porque eles não escutam os movimentos sociais que trabalham com as bases, muitas vezes é difícil o acesso. A Yasmin teve aqui no município, aqui já pode ter um consultório na rua, e mesmo assim alegaram que tem pessoas prioritárias. Nós sabemos que tem, mas a população em situação de rua é um dos grupos prioritários, até na consolidação dos direitos humanos, é um grupo prioritário, é a minoria, é a pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Segundo o decreto 7.053, eles estão abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos que pensar além dos abrigos. Porque se nós pensar nos abrigos, nós vamos cometer um grande erro de um retrocesso, porque nós não vamos estar pensando lá na frente a saída deles da rua. Porque foi albergues não está tipificado na assistência, e tem albergue ainda em funcionamento. Por que tem albergue em funcionamento se não está tipificado? Porque não garante a segurança digna da população em situação de rua. Então, nós já vimos numa crescente de violência institucional a pousada Garoa que pegou fogo, onde o governo federal fez um levantamento que estava tudo precário. Mas e por quê? E por que estava precário manter aquelas pessoas em situação de rua ali? A população em situação de rua foi acordada 1 hora da madrugada, em plena chuva e frio, e foram despejados da pousada Garoa. E isso não está nas grandes mídias. Isso é uma violência, porque essa marginalização, esse preconceito da população em situação de rua é a dificuldade que temos assim para chegar em acessos. Por isso que somos os últimos em tudo. Em tudo somos os últimos. Até no pensar na política para a população em situação de rua, nós somos os últimos ainda com muita briga. Muita perca, porque muita gente morre nessa luta. Muita gente morre de frio, muita gente morre de fome, muitas crianças são roubadas, levadas, porque isso aí não pode se dizer que
que não é outra coisa que não ser roubo, tirar uma criança de uma mãe. É muito triste a situação, assim, mas eu acho que nós devemos pensar além de espaços provisórios, temos que pensar em moradia definitiva, onde possamos ser contemplados em saúde, dignidade, onde nós temos direito à cidade, onde nós podemos ter uma educação, onde nós podemos ter segurança, porque a segurança hoje em dia só serve para nos agredir, nos matar. E eu acho que temos que pensar fora da caixinha, fora do acolhimento, porque isso é transitório, isso vai passar. Isso vai passar, assim como já passou, assim como outras cidades que nem aconteceu lá nas barragens foram reconstruídas, o Rio Grande do Sul vai ser reconstruído. Vai ser reconstruído para quem? Ou sem quem? Nós queremos estar junto, nós queremos ser contemplados nessa reconstrução, nós queremos estar como povo, como pessoas prioritárias, assim, porque a população em situação de rua é um grupo heterogêneo, vários gêneros, várias raças, várias etnias estão dentro da população em situação de rua. Porque o Rio Grande do Sul, através dessa tragédia, vai levar muitas mais pessoas em situação de rua, porque hoje estamos tendo reintegração de posses, está sendo relocado pessoas, então, desses 15 mil, vai aumentar ou vai triplicar quase o dobro de pessoas em situação de rua. E como vamos fazer isso? Vamos pensar em alojamento, em albergue, definitivamente? Eu acho que nós temos que pensar num provisório, mas nós temos que pensar no definitivo também para a nossa população, para poder ser contemplado, assim. E eu acho que um dos primeiros passos é criar o comitê, mas também pensar numa saúde digna, porque, assim como Yasmin falou, vem vários com esse tempo. Agora é frio aqui no Rio Grande do Sul, aqui deve estar... Eu estou em Torres, aqui está chovendo e está muito frio. Eu estou dentro do quarto com o aquecedor ligado, ainda estou com frio. E quem está na rua, só 6 vagas tem aqui. Capão da Canoa não tem, outros municípios não tem, no litoral do norte não tem espaço de acolhimento. E essas pessoas vão ficar como? Sofrendo. Em Caxias tem mais de 1.000 pessoas em situação de rua, abriu um abrigo com 100 vagas. E lá foi muito afetado, não teve cheia, mas foi muito afetado com a chuva. E eu acho que temos que pensar em reconstruir igualitariamente, porque senão vamos correr o risco de deixar pessoas que realmente estão na faixa de necessidade de fora, assim, porque a população em situação de rua tem idosos, tem pessoas LGBT que ia mais, tem mulheres, tem criança, tem um público amplo, tem índios, tem pessoas ribeirinhas, tem pessoas que vieram e trabalham escravamente em pequenos municípios, aí em lavouras, e estão em situação de rua, vieram de outros estados, vieram de outros países, e caiu a rua. A rua é a mãe, aquela que aceita todas as pessoas. Mas até quando que nós vamos pensar, por último, na população em situação de rua? Eu acho que teríamos que, antes de pensar, teríamos que fazer uma autorreflexão. Aonde que eu vejo a população em situação de rua? Como pessoas dignas do direito que está expresso na nossa Carta Magna, como igualitário, ou aquele público que nós vamos deixar sempre por último, sempre pensar o depois e sempre estar usando de paliativo? Um pouco foi um desabafo, porque é muito difícil o diálogo, é muito difícil a criação, e a gente vê pessoas nossos pais morrer de frio, de fome na rua, e muitas vezes não ser contemplados, sempre ser os últimos em tudo. Eu acho que temos que fazer uma força, assim como a Verde salientou a necessidade de nós criar esse comitê intersetorial expressa, assim, contamos com o apoio de todos. Grato por tudo e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Nilton. Acho que você traz uma fala bem tocante para todos nós, né? Uma fala muito legítima, muito real, muito relevante
para todos nós que trabalhamos, né, com esse tema, que temos essa responsabilidade de trabalhar na gestão pública, com políticas públicas. É um desabafo, mas que é muito legítimo e que vem aí, eu acho, de uma história, né, de violação de direitos, de não acessos. E aí eu acho bem importante quando você chama a atenção para a gente pensar para além do provisório, né, que é importante a gente pensar nesse momento, no que aconteceu, no que está acontecendo agora, por exemplo, no atendimento nos alojamentos provisórios, mas não perder de vista nunca essa perspectiva de pensar políticas públicas efetivas, né, para a população de uma forma geral, mas também para as pessoas em situação de rua. Quando você fala do direito à cidade, né, que é um direito também dessas pessoas, então como que a gente discute isso, assegura isso, e pensar no envolvimento dessas pessoas também nesse momento todo de reconstrução, que a gente fala, né, de reconstrução do país, nacionalmente, de reconstrução aí do estado, das cidades que foram aí tão afetadas também pelos impactos aí dessas chuvas. Então, a gente agradece muito a sua participação, acho que é sempre importante ter, né, essas falas do movimento, de quem vivenciou isso de perto, de quem vive isso de perto. Então, a gente agradece bastante aí a tua participação aqui, tá bem? Obrigada. E aí, gente, só lembrando novamente, quem não preencheu ainda a nossa lista de presença, está aqui no chat. Se também houver alguma manifestação que queiram colocar no chat, acho que esse é o momento, né? A gente vai agora para a nossa última fala do dia de hoje, com o Luciano de Oliveira, Luciano, que é coordenador geral de Proteção Social Especial de Média Complexidade na Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, que é a coordenação responsável, né, Luciana, aí pelos CREAS, pelos Centros para a População em Situação de Rua, Centros de Abordagem Social. Eu acho que o Luciano também tem importantes elementos para nos trazer nessa discussão. Bom dia a todos, bom dia a todas e todos. A gente que fala por último na manhã tem a importância de uma capacidade, precisa ter a capacidade de síntese boa para garantir a segurança alimentar de todos aqui, né? Então, já meio-dia. Mas primeiro quero agradecer pelo convite aqui aos colegas da Coordenação de Emergência e Calamidade, pela condução aqui, que é o que você traz, né? Também cumprimentar os colegas do Rio Grande do Sul, Laurene, Lisiane, Yasmin, né, por estar com vocês nesse momento aí tão difícil. Algumas pessoas encontrei pessoalmente, outras foi no contexto remoto. Também partilhar esse debate aqui com os colegas do CIAM, né, o nosso coordenador geral Anderson, Veridiana e também o Milton. Poder retomar aqui a discussão com vocês sobre o contexto do Rio Grande do Sul, né? Estive presente, mas depois retornei à rotina e tirei alguns dias de férias, mas retomar a proximidade com vocês, o diálogo nesse tema da população em situação de rua, ele é importante para pensarmos algumas estratégias, na verdade, do que eu observei em campo, né? Também eu acho do que foi importante ter ido naquele momento, né? Hoje vocês estão em outro momento, então meu olhar ficou daquele momento singular do início de maio, onde já estávamos ali numa construção coletiva de saber o que responder, né? Então, pensando nisso e também nas falas anteriores, eu na verdade, para reflexões em relação a... Luciano, você só abre seu microfone de novo, por favor. Que a gente... Ok. Obrigado, Fel. Então, nesse sentido, aqui, uma pergunta, né, que desde o ano passado, quando começamos aqui, e junto com a coordenação de calamidades e emergência, que se observava aqui, e também de uma discussão, logo nas primeiras enchentes, no ano passado, que eu recebi representantes do movimento, que era qual a dificuldade que se tem, ou que se tinha, na verdade, que se tem para reconhecer a população de rua em contextos de calamidade pública e emergência. Acho que essa é a pergunta norteadora, e agora eu estou falando para nós de SUAS, em relação às dificuldades que se tem, não só no Rio Grande do Sul, mas olhando no contexto brasileiro, essa dificuldade, entendendo que a população em situação de rua é uma população que vivencia extrema vulnerabilidade,
e no seu cotidiano requer respostas no campo também emergencial. Acho que nesse primeiro ponto aqui, e aí, para entender um pouco esse caminho, eu preciso pensar numa questão sócio-histórica da compreensão da situação de rua, para rompermos com as velhas compreensões e focarmos naquela compreensão que direciona o nosso trabalho, que é na questão da nossa intervenção está focada na justiça social e, principalmente, nas respostas focadas na defesa de direitos. Mas, infelizmente, no Brasil, no seu contexto histórico, também se constituem duas formas de compreensão que devemos nos afastar dela. E a primeira é aquela na lógica da invisibilidade, né, que muitos municípios ou estados não respondem à demanda, não quer responder, deixa a população em situação de rua à própria sorte e muitas vezes sobrando só a caridade. E uma terceira, que é muito perigosa, que é a da repressão, né, que a atuação de reprimir e de expulsar as pessoas dos municípios ou das cidades, como foi colocado aqui, por exemplo, que o Milton trouxe, né, muitas vezes aí não aceitar as pessoas e vai para outra cidade, ou que vimos aí durante o primeiro semestre. Essas três formas de compreensão, de muitas vezes de resposta do poder público, né, a que nos afeta e a que nós devemos imprimir enquanto uma intencionalidade, uma responsabilidade suas, é onde tem a base na defesa de direitos, na indignação por justiça social e, a partir disso, a nossa intervenção focada na defesa de direitos. E por isso, então, né, eu trago aqui, na rede de atenção socioassistencial, né, e demais políticas públicas articuladas, como foi colocado aqui a resposta não só no campo da assistência, se eu olho no cotidiano da população em situação de rua, nesse contexto cotidiano, as respostas elas já são imediatas. Né? Lá no contexto do cotidiano, eu tenho que ter resposta imediata, uma situação de extrema vulnerabilidade. E aí, quando rebate a questão de uma calamidade pública, como que foi no Rio Grande do Sul, né, olhando aqui, né, falando com vocês, essa desproteção ela foi potencializada. Então, eu já vivi situações de desproteção. Com a questão da calamidade pública, eu potencializei essa desproteção. Ela foi potencializada e vivida por esse segmento social. E aqui eu trago 3 pontos onde ele foi afetado. Afetou na rede das políticas públicas, como um todo, na saúde, no serviço de acolhimento, nos centros POPs, na abordagem social, no acesso ao cadastro único de mais benefícios. Então, ela já teve esse impacto. No primeiro ponto, as políticas públicas. O segundo, afetou a rede solidária, que muitas pessoas que estão em situação de rua entender que a rede solidária, né, que está lá, também tem um viés de proteção, mesmo pela lógica da caridade, vai distribuir alimentos, roupas, etc. E essa rede foi afetada, porque muitas pessoas que atuavam na rede solidária foram afetadas, perderam suas residências, foram para os abrigos. Então, você já teve o segundo impacto. E o terceiro é que também a gente observa que, em alguns lugares, né, deixar da própria sorte. Por um lugar, aquela questão perigosa, né, que é um aspecto perigoso, foi deixar da própria sorte, e aí a população de rua tem que se reorganizar. Então, se eu já vivo num contexto de emergência no meu cotidiano, a calamidade pública ela potencializou a desproteção. E aí é onde traz novos desafios para nós, enquanto trabalhadores do SUAS, repensarmos tudo isso. E se a minha intervenção ela está focada em relação a essa intervenção do fenômeno, ela está focada na questão da defesa dos direitos, primeiro, então eu tenho que compreender que as desproteções elas foram potencializadas no contexto da calamidade pública e precisam de novas respostas. Precisam de novas respostas e uma atuação conjunta, não só da assistência, e dentro da assistência, não só por nível de proteção, mas olhando os SUAS como um todo, e demais políticas públicas. Por exemplo, quando eu observei nos acolhimentos aí na região metropolitana, onde eu acompanhei as equipes de saúde nos abrigos, né? Então, toda uma organização rápida, por mais que tenhamos dificuldades,
mas houve uma resposta rápida, sim, em relação à presença, né, de outras políticas, no caso ali da saúde, a resposta dos trabalhadores de SUAS, né? Então, entender isso também. As respostas, a partir disso, elas devem ser integradas ou rápidas, e também, eu acho que aqui vem um aspecto que singulariza o nosso trabalho, que é considerar a relação que cada pessoa tem com esse espaço da rua, né, com esse espaço social da rua. Por que eu digo isso que é importante? Porque a rua, ela produz vínculos, ela produz o que eu chamo de uma relação forte ou fraca com esse espaço. Por exemplo, há demandas diferentes, né? Quando eu observei nos alojamentos temporários, a questão, nos alojamentos temporários, eles apresentam demandas diferentes para quem tem uma vida domiciliada e que tem uma vida na relação com a rua. Exemplo, para quem estava nesse circuito, dormir na casa de passagem, de manhã eu saio, vou para o centro pop, vou para a rua, a minha relação com esse espaço, com esse alojamento, ela é diferente de quem está, por exemplo, no serviço integral ou quem está numa vida domiciliada. Eu vou precisar sair para beber, para usar substância, usar alguma coisa que faz parte ainda dessa relação. E isso pode provocar algum conflito institucional. Então, no momento que nós estávamos discutindo lá a importância da acolhida da população em situação de rua, observar também essas diferentes necessidades que estão colocadas na relação que eu tinha com a rua. Por exemplo, na pandemia, né, nós conseguimos ampliar vagas de acolhimento, dependendo do contexto, mas as pessoas, imagina quem estava no circuito perverso do modelo que acorda de manhã, vai para a rua, vai para o centro pop, dorme no serviço de acolhimento de pernoite. Esse é um circuito de produção e reprodução da vida na rua. E, de repente, na pandemia, as pessoas tinham que ficar confinadas. Ah, porque a população de rua não quer ficar confinada no lugar. Não, é porque ela estava, o modelo colocou para ela circular na rua. Então, não era da noite para o dia. Até nós, uma vida domiciliada foi difícil. Quem não quebrou a regra lá na pandemia? Então, da mesma forma, entendendo aqui que na questão, eu só usei esse exemplo para trazer aqui que eu preciso, no momento que foi todo mundo, né, acolheu, eu vou ter que olhar as necessidades também apresentadas para a população em situação de rua, para que, nessa necessidade colocada, não cause conflito, eu volte a punir a pessoa. Então, eu preciso também ter certas regras de flexibilidade, entendendo a relação que a pessoa tem com a rua. Então, por isso que, no momento dos alojamentos, foi importante pensar acolhida conjunta, mas também acolhida especializada das pessoas em situação de rua, entendendo que algumas necessidades e a forma de vivenciar eram diferenciadas das pessoas que já vinham de uma questão domiciliada. E isso não na perspectiva de dizer assim, de segregar, mas entender que algumas situações poderiam levar a conflito e punir mais ainda a população de rua pela sua relação específica com a rua. Né? Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção aqui, né, que ficou como experiência para debatermos, se hoje não der tempo, mas em algum outro momento, e entendendo também, né, nessa perspectiva, no reconhecimento da população em situação de rua, por isso foi importante os colegas do CIAMP aqui estão, né, e o Anderson, e na discussão do decreto 7053, da Política Nacional, importante frisar também que condicionantes ligados a fatores ambientais afetam a população em situação de rua. Precisa estar no decreto para garantir as respostas à população em situação de rua no contexto de calamidade por emergência e calamidade pública. Então, quem, por exemplo, estava nos acolhimentos integrais e tinha uma relação com a rua, foi bem diferente a relação no sentido da articulação com os acolhimentos, com os abrigos e com a população em geral. E aqui, o que eu observei também no Rio Grande do Sul, que me chamou muita atenção, foi no caso das respostas dos trabalhadores da Proteção Social Especial, no momento que eu precisei reorganizar abrigos, dar uma resposta emergencial naquele momento. Nos municípios que eu visitei, o que se destacou, somente na organização dos acolhimentos, dos abrigos provisórios,
foi quem já tinha experiência com pessoas em situação de rua. A equipe da alta complexidade, as equipes da abordagem também, porque por ter esse contato de organização cotidiana, de serviço de acolhimento, que eles são conflitivos pela natureza, pela própria natureza, né? A organização de convivência no próprio centro pop. Então, esses trabalhadores foram essenciais na resposta imediata, né? Na organização lá dos acolhimentos, na perspectiva do convívio, e depois o restante dos trabalhadores do SUAS ingressando aí na organização dos acolhimentos. Então, me chamou a atenção, eu acho que para nós fica essa lição que, dentro, por exemplo, considerar nos planos ou considerar nas respostas a expertise dos trabalhadores do SUAS com a população em situação de rua, no sentido de respostas aí ao serviço de acolhimento, a pensar a organização de regras, seja na experiência de quem vem coordenação do Centro Pop, de acolhimento, e a experiência que o vínculo, que a abordagem social traz. Então, isso chamou a atenção, eu acho que é um ponto que a gente pode, aí, numa orientação mais geral, né, numa discussão, observar essa expertise que tem que a população de rua conseguiu aí avançar em relação aos demais. E aqui, a partir desses pontos apresentados, para pensar aí no trabalho social, nos alojamentos provisórios, primeiro, acho que a gente tem que observar, né, e aí pontuado pelos colegas do CIAMP, os diferentes segmentos sociais que compõem a população em situação de rua e que merecem respostas diferenciadas. Mulheres, mulheres trans, famílias, pessoas com deficiência, idosos, pessoas que necessitam de cuidados também. Então, olhar a reorganização desses alojamentos provisórios, também entender que há necessidade de cuidados diferenciados que precisamos garantir em relação aos diferentes segmentos sociais. E o trabalho social, que deve, né, que eu acho que faz parte de nós, enquanto trabalhadores do SUAS, ele está muito focado na garantia das seguranças socioassistenciais. E aqui eu chamo a atenção para todos que os alojamentos, entendendo a população em situação de rua em conjunto também, a garantia da acolhida, da convivência comunitária, da convivência da articulação, ou seja, da reaproximação familiar, na garantia da convivência familiar, se houver a possibilidade ou não, mas também a garantia, por exemplo, no trabalho, a garantia dos benefícios, porque a rede foi afetada, e é a partir dos alojamentos que eu vou articular todo o trabalho que seria feito, por exemplo, por uma rede, garantia do acesso aos benefícios de transferência de renda, ou a segurança de apoio aos benefícios eventuais, etc., e principalmente a segurança de autonomia. Eu chamo a atenção aqui na segurança de autonomia para o protagonismo do usuário, né? Entendendo as especificidades, tudo, mas as pessoas em situação de rua participarem das assembleias, construírem também, serem ouvidas a partir da sua necessidade. Acho que a Veridiana colocou algumas questões aí. Então, a população em situação de rua, nesse grande espaço, também colocar e ressaltar que, para todos, há as necessidades e discutir também coletivamente essas regras que respeitem também a singularidade de quem vem da situação de rua e as pessoas que vêm da vida domiciliada ali compreendam também que há essa questão da singularidade. E aí é todo o trabalho social participativo e a dimensão coletiva que tem que ter dentro desses espaços, aí pensando nessas diferenças. E aqui a dimensão, né, que eu acho que a gente precisa ligada ao cuidado da população em situação de rua. E para finalizar aqui, né, nesse roteiro que eu pensei, o que fica então de desafios, eu acho que nós aqui, enquanto tanto a média complexidade, a alta e a coordenação geral da calamidades e emergência, é compensar agora esse processo do retorno aos territórios, porque as pessoas vão voltar ou para os territórios das suas residências, e a população em situação de rua vai voltar para a rua, vai voltar para um serviço de acolhimento pernoite, né? Olha, porque olha, um exercício que eu faço aqui, que vocês dialoguem com os trabalhadores do município. Quantas pessoas em situação de rua que estão nos alojamentos provisórios que ficaram? Esse é um dado interessante, porque quem ficou está mostrando para a gente que não quer voltar para a rua, não, que não quer voltar para o circuito pernoite, centro pop. Quem está lá já tem uma relação diferente com a rua, que quer espaço também de uma vida domiciliada.
Aí, não, Luciano, mas tem a questão do uso de substância. Isso é o de medo, nós temos redução de danos. Ninguém sai da rua se não tiver um lugar para onde ficar. Garanto para vocês que muitos, nos alojamentos provisórios, que são integrais, começaram a reorganizar a vida. E esses começaram a reorganizar a vida, porque garantiram um espaço de permanência, eles estão dizendo para a gente, eu não quero mais voltar para o circuito pernoite centro-pop. Esses precisam ser identificados para que o plano e o meu retorno seja totalmente diferente. E aí, eu acho que no meio dessa tragédia, a gente dá um salto de potencialidade. Eu vejo que o Rio Grande do Sul pode repensar toda a sua rede, seu modelo de atenção à população de rua e fazer esse retorno de uma forma para garantir respostas mais específicas. No meio dessa tragédia, buscar esperança e dar um salto de reorganização também dos SUAS. Então, para isso eu coloco, por exemplo, já no plano aqui com os colegas do governo do Estado, repensar aí o reordenamento dos serviços, por exemplo, serviço de acolhimento integral para esses que ficaram nos acolhimentos e alojamentos, seja república, seja aspectos de moradia primeiro, mas que não voltar para aquele circuito pernoite em rua. Do centro pop, fortalecer esse espaço de convivência da população em situação de rua, debater esse espaço da dimensão coletiva do trabalho social no centro pop, principalmente para aqueles que têm uma relação forte com a rua. E a articulação da abordagem social no foco, por exemplo, da proteção àqueles que ficaram pela rua. Identificar quem que não foi nem por o abrigo provisório, tem uma relação tão forte com a rua que nem foi, nem conseguimos atingir. E a abordagem social, ela tem essa capacidade nos territórios, pela sua capilaridade, de identificar, mediar o acesso às políticas públicas. Então, uma sugestão aqui, se por onde eu tivesse começar nesse processo de volta para o território, é buscar estratégias para repensar o modelo existente no Rio Grande do Sul, que é o modelo existente no Brasil, gente. Eu estou falando aqui, mas é o que nós temos como um todo. E mapear as pessoas que ficaram nos acolhimentos provisórios e que estão, e que não retornam mais para o circuito da rua, mas buscar alternativas para eles. A gente já consegue mudar um aspecto. Se no Estado, junto com os municípios, conseguir fazer isso, a gente está conseguindo mudança. A gente está conseguindo reorganizar o modelo brasileiro. E talvez esse momento que a gente possa, em conjunto com vocês, buscar essa alternativa, construir junto e rever o modelo existente. E, por fim, aqui, então, não sei aí como no meu roteiro, aqui a partir das discussões que fui mudando, se pode ajudar, mas que é pensarmos tanto no cotidiano que já está acontecendo, teve muitas experiências interessantes. Eu lembro da fala do pessoal de São Leopoldo, por exemplo, quando eles disseram, Luciano, o Centro Pop caiu, o CRAS caiu, a gente voltou 20 anos no SUS. Eu falei, não, a unidade cai, ela é reerguida. Vocês voltaram 20 anos no SUAS, porque a resposta que eles deram lá em São Leopoldo, o SUAS ele está vivo nos seus trabalhadores e não materializado numa unidade. A unidade cai e reconstrói, mas a potência do SUAS está nos seus trabalhadores. E eu vi aquilo lá em São Leopoldo, no sentido de dizer, não, a casa caiu, mas o conhecimento, a expertise e a força do SUAS está nos trabalhadores. Como eu vi em Canoas, como eu vi em Porto Alegre, se dessas 3 cidades foi por onde eu fiquei naquele momento. Mas, no caso da população em situação de rua, pensar nesse retorno, com um novo modelo, mapeando junto com os trabalhadores, com a vigilância, aqueles que ficaram nos seus acolhimentos integrais, o retorno que seja de um retorno protegido, seja aluguel social, acolhimento, república, etc., já vai trazer novos elementos para repensar o modelo existente no Brasil e o modelo existente aí nos municípios do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada aqui, gente, por compartilhar com vocês esse momento. Obrigada, Luciana. Acho que você trouxe aí uma síntese de vários aspectos importantes que foram mencionados na manhã de hoje para a gente. Sua fala que dialoga muito com a fala do Newton, para a gente aproveitar esse momento de reconstrução, para rever modelos que a gente observava que já precisariam ser revistos. O seu apontamento em relação a
as desproteções que foram potencializadas e que são potencializadas a partir de situações de emergência e calamidade como essas, essa observação à diversidade das pessoas em situação de rua. Então, quando a gente fala dessa atenção a essa população, é entendendo que há uma diversidade também dentro dela que precisa ser observada e respeitada também, né, nesse conjunto de ações a serem garantidas, a garantia das seguranças socioassistenciais em todos os serviços do SUAS, da acolhida, da autonomia, da gente observar também nesse atendimento a esse público. Muito obrigada pela sua participação, acho que foi muito rica, trouxe elementos também da sua visão a partir da vivência, né, que a gente sabe que você teve lá aí no Rio Grande do Sul, também conseguiu observar de pertinho esses impactos, enfim. A gente não tem aqui nenhuma manifestação no chat nesse momento, não sei se alguma pessoa quer abrir também o microfone para fazer alguma observação, algum comentário, dúvidas. A gente deixa um tempinho, já passamos um pouquinho do nosso horário, mas se tiver alguma manifestação, não tendo, a gente também abre para os nossos convidados, também se quiserem fazer. Opa, teve aqui uma dúvida que chegou agora no chat sobre alojamento não segue a NOB RH do SUAS. Então, a dúvida se os alojamentos, estão entendendo, é uma questão colocada pelo Binô sobre os alojamentos provisórios, isso, Binô, perguntando se eles não seguem a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS. Tem alguma outra manifestação, gente? Sobre essa dúvida no alojamento provisórios em casos de enchente e desastres. Então, de acordo com... Eu vou comentar um pouco, se outras pessoas também quiserem, né, comentar sobre essa questão, mas sobre isso, a NOB RH do SUAS, ela já tem alguns anos, inclusive a gente está no momento dessa gestão do reconhecimento da importância de rever alguns aspectos, né, dessa norma. A gente sabe que nesses anos todos, desde a instituição aí da NOB RH, houve várias mudanças no âmbito do SUAS, dos serviços ofertados, a própria tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, a NOB RH do SUAS, ela não traz uma equipe de referência específica, né, para esse serviço, para os alojamentos provisórios que estão no âmbito do serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergências, conforme a tipificação nacional, né, que temos de 2009. Então, a gente não tem uma equipe de referência, embora tem sempre as orientações de que sejam, né, profissionais que já fazem parte, né, do escopo dos atendimentos no SUAS. A gente tem resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que delimitam quais são esses profissionais, tanto de nível superior quanto de nível médio, né, do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente segue nessas orientações do que temos hoje, porque, de fato, a NOB RH ela não traz uma equipe exclusiva ou específica para esses alojamentos provisórios. A gente sabe também que é uma realidade que, nesses momentos da emergência, a gente acaba contando com uma quantidade enorme de pessoas voluntárias. A gente teve, inclusive, um momento de apoio técnico, falando um pouco sobre isso, sobre a gestão de voluntários, que é importante também, no âmbito da gestão, haver uma organização nesse sentido, para que esses voluntários eles possam atuar em conformidade com as orientações técnicas, com normativos também do SUAS, né, de modo a assegurar direitos e não violar direitos. Então, são orientações que a gente dá, mas que imagino que é uma discussão importante nessa revisão da norma operacional básica de recursos humanos também. Alguém mais, gente? Alguma manifestação? Eu gostaria de agradecer, dizer que é bem importante esses momentos para a gente poder debater, né, de uma forma qualificada e me colocar à disposição para qualquer ação e, né, retomada do comitê ou alguma questão que possa vir a somar, né, para a gente se preparar e qualificar o atendimento para as pessoas em situação de rua. Obrigada. A gente agradece também sua participação, Veridiana, muito importante. Acho que fica aí o recado principal, né, especialmente para o Estado do Rio Grande do Sul, da importância de se estabelecer efetivamente o Comitê Intersetorial para a política da população em situação de rua, de modo a juntar aí os diversos
setores, segmentos, sociedade civil nessa discussão e construção de ações conjuntas, né? A gente agradece muito a sua participação. Obrigada. Tivemos aqui uma manifestação no chat da Viviane Pena, onde ela diz que agradece pelas falas tão relevantes, que eles do Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, ficam à disposição caso haja necessidade de traduzir materiais informativos para pessoas refugiadas e imigrantes em situação de rua. Obrigada, Viviana. A Viviana está aí em outras frentes, né, de articulação, de ações conjuntas também conosco, junto a toda a equipe do Acnur, que a gente agradece também aí a sua participação e disponibilidade nesse sentido. É a informação que a gente já passou aqui também para as nossas equipes aqui da coordenação, e havendo essa necessidade, a gente faz essa interlocução com vocês.